E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o papo hoje é medo. Esse medo que você sente na hora de iniciar um projeto, na hora de iniciar uma ideia, de pôr em prática essa ideia. Então, o que o medo causa? O que é o medo? O medo é um dos maiores obstáculos entre você e o seu desejo, entre você e os seus sonhos. Isso porque ele está disfarçado entre realidade, prudência e humildade. Mas na verdade ele é apenas uma barreira mental que te impede de alcançar os seus objetivos, de realizar esses seus sonhos, de pôr em prática tudo aquilo que você tem em mente. Ele vai bloquear a sua ação. Toda vez que você tentar fazer algo, ele vai te bloquear. Ele vai ficar naquela, e se? Você vai ficar naquela, e se? Como é que eu seria se eu fizesse? E se não der certo? E se der errado? E se ninguém gostar? E o que vão pensar de mim? É esse tipo de bloqueio que o medo traz na sua mente. O pior é aquela incerteza dentro da gente, aquela angústia de você achar que pode, mas ter medo dos resultados. Então, o que você prefere? A dor da incerteza ou a dor do arrependimento? Eu falo isso porque um tempo atrás, eu já falei aqui essa história, quando eu descobri um câncer, a pior coisa que aconteceu, o pior sentimento de todos os sentimentos que eu tive foi a do arrependimento. O arrependimento de e se? Como teria sido se eu tivesse tentado? Só que para mim foi o contrário. Esse medo me impulsionou, me levou à frente, me levou a seguir passos que eu tinha receio de seguir. Mas daí eu coloquei tudo em prática. Eu tenho um amigo que a gente sempre conversa e a gente põe assim uma certa situação onde você tem 70% das coisas darem errado e 30% das coisas darem certo. Em qual percentual você se apega? Aos 70% de chances de dar errado ou 30% de dar certo? Eu digo que você deveria pegar apenas em se concentrar nos 30%, ou 10, ou 5, não importa. Você tem que se apegar à chance de dar certo, por mínimo que seja. Não se apegue ao medo, porque o medo em algumas situações é bom, em caso assim de correr um medo que traga risco à vida, ao pular de uma ponte, sei lá, pular de paraquedas, atravessar a rua com carros em movimento. Mas quando se trata no medo de abrir um negócio, um medo de mudar de país, um medo de tentar coisas novas, entende? Esse medo, ele te impede de alcançar o sucesso. E é esse medo que você tem que evitar. Esse medo, ele amplia as suas dúvidas, causando o e se. E esse e se temos que encerrar. Temos que seguir em frente com força. Deixe de lado o e se. Na dúvida, vai com medo mesmo. Se não der certo, você ganhou experiência, você aprendeu alguma coisa. Você descobriu uma forma de não seguir em frente e sim tentar outro caminho. Esse medo causa limitações no seu potencial. Às vezes você tem um potencial maior do que imagina e não está tentando por causa do medo. Quando o medo limita seu potencial, você acha que não tem capacidade o suficiente. Você fala, eu só vou agir quando eu tiver 100% de certeza. Mas não, você tem que seguir em frente independente do seu potencial ser baixo ou alto. Vá em frente, por mínimo que seja. Acredite em você. Às vezes, a sua própria família, seus próprios amigos te põem esse medo. Por isso que você não tem que acreditar no que os outros falam, você tem que acreditar em você mesmo. Porque daqui a alguns anos, quando você já estiver na velhice, e você vai olhar para trás, aí você vai pensar em tudo que o medo te evitou de conquistar. Todos os seus projetos, todas as suas decisões que trariam o seu sucesso. Então, para vencer esse medo, você tem que reenquadrar o fracasso. Em vez de você ver o medo como um erro, você tem que ver o medo como uma forma de aprendizado. Tudo que você fez, você aprende com o seu erro. Então, você aprende assim, eu queria criar uma empresa direcionado à educação, ou então ligado à saúde. Mas eu contratei uma pessoa e a pessoa não foi a pessoa ideal. Então você sabe que aquele perfil de pessoa não é ótimo para o seu projeto. Você vai procurar outro perfil para a sua empresa.
Ao perceber que o medo se aproxima, você tem que agir, tem que ter coragem. Porque coragem não é ter ausência de medo. A coragem é seguir em frente mesmo com medo. Então, se você sente o medo, que está neste nível, a sua coragem deve estar acima do medo. Por isso você deve focar no progresso, porque cada passo que você dá a cada dia te aproxima do sucesso e o medo vai ficando para trás e você vai se sentindo mais confiante, vai sentindo mais segurança e isso vai quebrando a resistência contra o medo. O medo sempre vai existir, por isso que você deve enfrentar ele agora, porque mais adiante você vai pagar o preço por deixar o medo te dominar. Você tem que mostrar para ele que quem manda é você, não ele, não o medo. Porque, afinal de contas, você merece muito mais do que ter aquele sentimento de e se? Ah, como teria sido? Você tem que chegar no fim dos seus tempos dizendo com convicção e com orgulho: eu fiz, eu consegui, eu tentei, apesar de não ter dado certo, eu tentei. E isso dói menos do que e se? Como seria? Então eu sugiro que você identifique um medo que você tem. Faça uma lista de todos os medos que você tem. Identifique quais deles te impedem de progredir em algo que você quer na sua vida. Enfrenta ele com convicção, com coragem, porque esse medo já deixou você de correr atrás do seu sonho. Já deixou você de correr atrás, de realizar algo que você sempre quis. Esse medo de falhar, esse medo de ser bom, esse medo de ir além do que você já é. Porque esse medo, ele é silencioso. Esse medo é sabotador. E se você não vencer esse medo, ele sempre vai te sabotar. Você tem que ter coragem, apesar do medo. Enquanto você espera o momento perfeito, enquanto você espera o momento correto, enquanto você espera ter as ferramentas perfeitas para que você siga com o seu projeto, o medo vai estar te botando para trás, vai estar te segurando no seu dia a dia. Você vai sempre estar seguindo aquela rotina, como seria. Você levanta, você vai trabalhar, você vai estudar, você volta para casa, você sempre segue a mesma rotina. Em vez de você chegar à noite ou no horário livre que você tiver, criar um plano, seguir um passo de cada vez. Se você seguir 1% a cada dia, você vai estar subindo 1%, enfrentando o medo, apesar de todo o risco que você vai ter. O medo nunca deve te controlar e nem pode. Você que tem que controlar esse medo. Você tem que seguir com convicção de que você vai alcançar aquilo que você tanto quer. Barreiras sempre vão ocorrer, barreiras sempre vão existir, mas você tem que ter a coragem de seguir em frente, desviando dessas barreiras, passando por cima dessas barreiras, enfrentando elas, aprendendo com cada uma delas. Isso porque o arrependimento, ele dói mais que o fracasso. Eu prefiro me arrepender por algo que eu fiz do que me arrepender por algo que eu não fiz. Porque esse algo que eu não fiz vai me corroer por dentro. E isso vai acontecer com você também. Todo mundo sente medo. Atletas, empreendedores, empresários. Mas a diferença é que eles enfrentam o medo deles. Eles não pensam, e se? Eles pensam, eu vou fazer até dar certo. Eles se comprometem com eles mesmos. Porque eles sabem que os maiores desafios, a maior guerra, é contra eles mesmos. E é isso que você tem que começar a fazer. Travar uma batalha interna, travar uma batalha com você, independente do que os outros vão achar, porque a crítica sempre vai existir. Para os outros, você sempre vai estar errado. Siga em frente, tenha coragem. Lembre-se, o medo, ele é só um guardião que te mantém na sua zona de conforto. Você tem que quebrar esse medo, você tem que derrotar esse medo e mostrar para ele que é você quem manda no seu sucesso. Por isso você deve enfrentar ele, porque se você não enfrentar ele, ele vai decidir quem você é. E só você pode decidir quem você é. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.